Tirania de Aço capítulo 783 começa a invasão da Coreia depois de se encharcar de diesel e acender-se em chamas. Berengar emergiu dos incêndios completamente ileso. A notícia deste evento se espalhou rapidamente por toda a Europa, com muitos reagindo em choque e descrença. Berengário havia eliminado a liderança do papado e agora estava marchando seus exércitos mais ao sul para o reino de Nápoles, para eliminar seu rei e unificar a região sob a bandeira do reino da Lombardia. No entanto, do outro lado do mundo, o Império do Japão estava se preparando para um conflito brutal. Itomi reuniu seu exército em Heian-kyu, onde ela estava no topo dos degraus de seu palácio, olhando por cima deles. Dezenas de milhares de homens vestidos com uniformes militares estavam embaixo com seus rifles apoiados nos ombros. O fato de a deusa da guerra ter reunido tantos homens só podia significar uma coisa. A guerra estava prestes a ser declarada. Por causa disso, cada soldado ficou em silêncio enquanto esperava pelo discurso, que revelaria a eles a identidade do inimigo que enfrentariam. Itami estava vestida com seu próprio uniforme militar, com todas as suas honras imperiais corajosamente exibidas em seu peito. Ela olhou para os soldados de seu exército com sua espada na mão. Ela desembainhou a lâmina e apontou para o céu na direção do reino Joseon antes de fazer sua declaração ousada. Longe a oeste encontra-se um grande e misterioso poder conhecido como Império Alemão. Nos últimos 10 anos, um homem chamado Berengar von Kufstein levou seu povo à guerra, conquistando seus vizinhos e unindo seu povo em um único império. Este homem agora se chama Kaiser e governa o povo alemão como seu imperador. Ao contrário de nossos vizinhos, este império não é um mero estado feudal, armado com espadas e lanças. Na verdade, é uma autocracia altamente militarista cujos avanços no campo da ciência e da indústria estão além de escala de nosso poderoso império. Eu não vou mentir para você. Eu não sei quais são as intenções deste homem, ou se ele se mostrará hostil ao povo do Japão. No entanto, posso dizer com certeza que se o Império Alemão declarar guerra a nós, não sobreviveremos às marés da guerra. É porque tomei consciência dessa ameaça no Ocidente que decidi expandir nossas capacidades militares. Deste dia em diante, o Império do Japão dedicará suas mentes mais brilhantes aos campos da química e da engenharia. Criaremos um exército que possa enfrentar os alemães de igual para igual, e se eles mostrarem suas presas contra nós, estaremos prontos para derrotá-los. No entanto, não é apenas de mentes brilhantes que nosso império precisa, mas de recursos naturais. Algo que nossa ilha está severamente carente. Já que não temos meios para produzir aço em nossas próprias terras, pelo menos nas grandes quantidades necessárias para expandir nossas forças armadas. Então simplesmente teremos que tomá-lo de nossos vizinhos à força. Os Joseon desafiaram nossas proezas por séculos. Eles nos negam os direitos comerciais de seus vastos depósitos de ferro que exigimos. Parcialmente com medo do que nos tornamos. Sob meu reinado, avançamos em poder e tecnologia além de nossos vizinhos, e é hora de submetê-los ao nosso governo. Declaro guerra à dinastia Joseon e pretendo invadir, conquistar e anexar suas terras. Usaremos seus depósitos de ferro para abastecer nossa máquina de guerra, para que a terra do sol nascente permaneça para sempre independente da influência estrangeira. Agora saiam, meus exércitos, e tragam glória à sua pátria. Tenoeika Banzai. Os soldados japoneses ficaram alarmados ao saber que existia um estado tão poderoso no oeste e foram instantaneamente impelidos com zelo para seu novo objetivo. Uma guerra por recursos naturais não precisava de justificativa, especialmente se estivesse em preparação contra uma grande ameaça que se avizinhava no horizonte. A ascensão e queda das nações foi uma consequência natural da história. Os humanos sempre lutariam pelo controle da terra e dos recursos. No entanto, apenas as civilizações mais fortes sobreviveriam. Em vez de se ajoelhar diante desse Kaiser no oeste, os soldados japoneses decidiram lutar por um futuro melhor, onde pudessem defender as fronteiras de seu império de todos os inimigos. Assim, não foi surpresa que eles entoassem instantaneamente as últimas palavras de Itami. Tenoeika Banzai. Depois de dizer isso, Itami liderou suas tropas para a costa, onde seus navios as transportariam através do Mar do Norte da China até a Península Coreana. Depois de desembarcar em Busan, ela pretendia enviar suas várias brigadas em diferentes direções para capturar o maior número possível de recursos estratégicos. Quanto à própria mulher, ela pretendia liderar os homens nessa campanha.
O tempo estava se esgotando, e os planos de Tammy de abastecer os bengals para manter as forças de Berengário distraídas só podiam durar por tanto tempo. Afinal, ela tinha certeza de que os alemães derrotariam seus representantes. Ela só não sabia quanto tempo levaria para fazê-lo. E Tammy também estava preocupado com a extensão do Império de Berengário. Agora que o Canal de Suez estava aberto neste mundo e controlado pelo Império Alemão, seus navios podiam alcançar os mares da Ásia muito mais rápido do que levariam se navegassem pela África. A jovem imperatriz não sabia que Berengário estava atualmente envolvido em uma guerra com seus vizinhos, e que seria uma questão de meses até que ele pudesse se envolver na Índia. Por causa disso, ela havia embarcado nessa campanha com muito menos forças do que inicialmente desejava levar consigo. Cerca de 45.000 soldados japoneses estavam navegando para Busan para participar dessa invasão. Embora fosse significativamente menor do que o Itami inicialmente desejava implantar, foi o suficiente para conquistar regiões críticas. Mesmo que não fosse suficiente para ocupar todo o país, Itami só conseguiu canalizar mais forças para a região com o passar do tempo, e seu exército cresceu em número. Ela simplesmente não tinha o enorme exército que Berengário tinha à sua disposição. Ainda não de qualquer maneira. Dele 5 anos e ela teria centenas de milhares de soldados sob seu comando. 10 anos e ela teria 1 milhão. Assim, a invasão de Joseon havia começado mais cedo do que Itami esperava, inteiramente porque ela ficou sabendo da existência de Berengário e estava com muito medo dos rumores que ouvira sobre ele. Até que seus agentes pudessem confirmar que as palavras do imperador de Bengala eram verdadeiras, ela teve que operar sob a suposição de que o Kaiser era tão perverso quanto era retratado. Tirania de Aço capítulo 784 A preocupação de uma esposa enquanto o rei estava em guerra. Quase todos os seus vizinhos, a família real estava à vontade, sabendo que era praticamente impossível para o inimigo penetrar em suas fronteiras. Por causa disso, Henrietta estava relaxando nua no quarto do harém enquanto Adela aplicava óleo em seu corpo. Os dois primos estavam desfrutando da companhia um do outro enquanto o marido estava em guerra. No momento, Henrietta estava grávida, mas não visivelmente. Ainda era muito cedo para sua barriga estar saliente. No entanto, permanecia o fato de que ela estava grávida do filho de Berengário, e por isso Adela passava seu tempo livre cuidando da menina, certificando-se de que ela tivesse uma gravidez saudável. Desde que Adela passara pelo treinamento especial de Lindy, ela e Henrietta haviam se tornado excepcionalmente próximas, tomavam banho juntas, comiam juntas, dormiam na mesma cama todas as noites, mesmo que Berengar não estivesse lá para estar com elas, e ajudavam a levantar as crianças. Finalmente, os dois tiveram um momento a sós, e estavam sendo íntimos um do outro, lubrificando os corpos um do outro antes de passar algum tempo íntimo juntos. Adela deu uma grande tragada no narguilé, que estava cheio de haxixe e tabaco de narguilé, antes de exalar tudo nas costas leitosas de Henrietta. Henrietta estremeceu levemente com um sorriso no rosto ao sentir a fumaça se juntar ao seu corpo. Adela aplicou óleo no peito antes de pressionar os seios nus nas costas da garota, massageando-a de uma maneira que seu marido sempre gostou. Foi nesse momento que Lindy rompeu pela porta com uma expressão de pânico no rosto. Acabara de chegar a notícia sobre a façanha que Berengário fizera com o Papa, e ela estava perturbada. Mesmo que ela pudesse confirmar que ele estava ileso, a ideia do idiota se incendiando perturbou a mente da jovem. Ela estava prestes a relatar esta notícia para Adela e Henrietta quando viu o estado escandaloso em que se encontravam. Normalmente, a bela ruiva assumiria o controle da situação e forçaria as duas garotas a lhe dar prazer, mas ela simplesmente não estava com vontade. Ela só podia repreender as meninas por estarem tão relaxadas durante um período de crise. Vocês dois têm vergonha? Nosso marido acabou de fazer algo monumentalmente estúpido, e você está aqui fodendo como coelhos? Henrietta franziu a testa quando viu que Lindy estava interrompendo seu momento íntimo com Adele e respondeu à mulher. O irmão mais velho está bem. Não há ninguém neste planeta que possa matá-lo. Tenho certeza que você está exagerando. Que tal você se juntar a nós, Lindy? Eu não me importaria de enterrar minha cabeça nesses seus lindos peitos. Deus sabe que o irmão mais velho está loucamente apaixonado por eles. Eu só quero descobrir por quê. Lindy não estava com vontade de lidar com o flerte de Henrietta e imediatamente começou a falar sobre o que Berengar havia feito. Não tenho tempo para suas tolices, Henrietta.
Meu marido acabou de acender fogo em si mesmo. Henrietta e Adela pararam imediatamente a massagem sensual e olharam para Lindy com choque, falando ao mesmo tempo como se suas mentes estivessem conectadas. Ele fez o quê? Embora estivessem profundamente preocupados com a segurança de Berengário, ficaram ainda mais chocados com o que ele havia feito. Afinal, era uma coisa tão peculiar. Adela foi a primeira a falar mais sobre o incidente. Oh meu Deus, ele está bem? Por que ele faria isso? Conte-nos tudo. Lindy sentou-se imediatamente ao lado das duas mulheres e começou a explicar tudo o que sabia sobre a situação. Eu não sei muito. Dizem que ele está bem. Mas, aparentemente, para demonstrar um ponto sobre Deus abandonando a Igreja Católica, ele construiu uma grande pira e encharcou a si mesmo e aos líderes católicos como diesel. Ele então acendeu-se em chamas e espalhou o fogo para o resto deles. O Papa e todos os seus cardeais foram queimados em cinzas, mas ele permaneceu totalmente ileso. Você acha que ele tinha o apoio de um Deus e foi por isso que ele se atreveu a fazer algo tão estúpido? Havia uma preocupação óbvia no rosto de Lindy, mesmo sabendo que o homem estava bem. Henrietta achou isso fofo e sentou-se ao lado da mulher e abraçou para se confortar. Ela se certificou de que cada palavra que dissesse consolaria Lindy. Você sabe como é o irmão mais velho. Ele pode ser destemido, mas não faria algo assim sem a certeza absoluta de que sairia ileso. Se o relatório diz que ele está ileso, então ele está bem, e não há nada para se preocupar. Eu confio nele completamente. Mesmo que ele tenha feito algo estúpido como se incendiar, deve haver uma razão para isso. Eu sei que você confia nele também, então não se preocupe com a segurança dele. Não há nada neste mundo que possa matar meu irmão. Só Deus sabe quantos tentaram. Lindy descansou a cabeça no ombro nu de Henrietta enquanto ela suspirava pesadamente. Ela nunca poderia suportar enquanto Berengário estava fora, mas seu coração sangrava especialmente cada vez que ela ouvia uma palavra de que ele poderia ter sido ferido. Ela não sabia como as outras garotas conseguiam ficar tão calmas com essa situação. Quero dizer, o homem ateou fogo em si mesmo. Enquanto a mulher estava de mau humor, Henrietta deu uma tragada no narguilé e exalou pesadamente no ar. A atmosfera havia mudado de amorosa para deprimente por causa disso. Ela olhou para o corpo perfeito de Lindy antes de fazer a pergunta em sua mente. Então, você vai se juntar a nós ou não? Lindy pensou sobre isso por alguns momentos antes de balançar a cabeça. Ela estava muito deprimida para se divertir com as duas garotas e decidiu que iria apenas tomar uma bebida. Vocês dois se divirtam. Eu preciso de uma bebida. Depois de dizer isso, ela se levantou e saiu, onde Henrietta começou a se deitar no colchão e apresentou sua bunda no ar com um sorriso sensual no rosto. Agora, onde estávamos? Adela olhou para onde Lindy tinha fugido e suspirou. Ela sempre podia admirar o quanto Lindy se importava com Berengar, mas na verdade não era nada para se preocupar. Em vez disso, ela balançou a cabeça, pensando que Lindy estava realmente deprimida se ela não estivesse disposta a se divertir com eles. Ainda assim, não havia muito que ela pudesse fazer sobre isso, e decidiu aplicar mais óleo em seu seio antes de se divertir com sua prima. Bem aqui. Lindy bebia 1 ou 2 drinks antes de receber a notícia das tolas aventuras de Berengário. Ela só precisava de tempo para ficar de mau humor e superar o choque que sentiu ao receber a notícia de que o homem havia se incendiado. Ela voltaria ao normal em questão de horas. Tirania de Aço capítulo 785. Uma última resistência desesperada ao Duque de Borgonha estava ao lado do rei de Nápoles. Os dois homens reuniram o que restava de seus exércitos e enfrentaram as forças do rei no campo. Foi uma jogada ousada, mas suicida. Francamente, depois de tudo que testemunharam nesta guerra, eles perderam toda a esperança de vitória. No entanto, em vez de se render à Alemanha e seu Kaiser, eles decidiram fazer uma última resistência fora da cidade de Nápoles. O rei Balsamo Corsini rangeu os dentes enquanto olhava para longe e testemunhou o exército alemão e seus aliados marchando para a região. Ele sabia que ia morrer neste dia, mas seria amaldiçoado se o fizesse sem lutar. Berengar von Kufstein havia tirado tudo dele na guerra austríaca pela independência. Desde que testemunhou o saque de Florença, ele perdeu toda a força como líder e homem. Ele nunca esqueceria os dias em que sofreu escondido em seu porão enquanto o exército austríaco atacava a sua capital com artilharia. Felizmente, a guarnição de Roma foi inteligente o suficiente para se render imediatamente,
Ou então a antiga capital do Império Romano teria sido reduzida a pó. Ainda assim, houve relatos de alemães invadindo a cidade e tomando tudo de valor para si, muito parecido com o que havia feito durante sua descida a Florença. O Duque de Borgonha percebeu a ansiedade do rei italiano e suspirou pesadamente. Sua mão estava em sua espada, e ele também sabia que apenas a morte esperava por ele e seus homens. No entanto, ele não desejava nada mais do que provar o sangue do Kaiser, e jurou por sua linhagem que teria a cabeça de Berengário nesta vida ou na próxima. Por fim, ele falou de sua intenção a Balsamo antes de ordenar que seus homens atacassem os alemães que se aproximavam. Hoje eu terei minha vingança ou entrarei no reino dos céus. De qualquer forma, isso acaba agora. Balsamo apenas zombou antes de responder às alegações do Duque de Borgonha. Homossexuais não vão para o céu. Receio que você esteja destinado a uma vida após a morte diferente. O Duque da Borgonha simplesmente ignorou esse comentário e desembainhou sua espada antes de proferir o comando aos cavaleiros da Borgonha e seus aliados do sul da Itália. Carregar. Ao ouvir esta ordem, os milhares de guerreiros católicos correram em direção ao exército alemão, que estava à espreita do inimigo com suas armas carregadas e artilharia preparada para a batalha. Não demorou muito para eles cruzarem o alcance das armas alemãs, e quando o fizeram, o inferno começou. As equipes de artilharia dispararam a primeira barragem contra o exército inimigo, que explodiu milhares de homens em pedaços. Membros decepados se espalharam pelo chão, e o impacto das granadas altamente explosivas explodiu torsos. As armas rapidamente ejetaram seus cartuchos gastos onde outro foi carregado. Em poucos segundos, a artilharia ecoou no ar mais uma vez, ceifando a vida de milhares de homens. Não demorou muito para que os exércitos da Borgonha e do sul da Itália quebrassem as fileiras e a rota. Afinal, esses não eram cruzados com lavagem cerebral que buscavam uma oportunidade de morrer em nome de Deus. Estes eram camponeses, cercados de seus países, receberam um mosquete e disseram para marchar em direção ao inimigo ou seriam baleados nas costas. No momento em que o medo dos alemães superou o medo dos comandantes, eles se espalharam como moscas. O Duque de Borgonha ficou lívido quando viu todos os homens fugirem do campo de batalha. Ele estava a cavalo, continuando seu ataque ao inimigo quando chamou os homens sob seu comando. Traidores, todos vocês. Espero que você queime na sétima camada de inferno por toda a eternidade. Eventualmente, havia apenas um punhado de homens que continuaram a atacar os alemães. As cores em seus tabardos mostravam que eram da casa da Borgonha e da casa dos Corsini. Berengar percebeu isso e imediatamente deu a ordem de cessar fogo. Cessar fogo. Eu quero esses homens capturados vivos. Conserte baionetas. A artilharia imediatamente interrompeu o fogo, enquanto a infantaria fez o que foi instruído. Em pouco tempo, os fuzileiros e suas baionetas formaram uma parede de lanças. Seu objetivo era cercar os cavaleiros da Borgonha e do sul da Itália e perfurar a barda de seus cavalos para que pudessem capturar os cavaleiros. Berengário ficou bastante atônito com a disposição de seus inimigos de caminhar para a morte, mas se é isso que eles desejavam, longe dele negá-los. Os cavaleiros católicos correram em direção às linhas alemãs, que instantaneamente se separaram para os cavalos, diminuindo seu impulso antes de prendê-los em uma parede de baionetas. O Duque de Borgonha balançou sua espada para os homens abaixo dele, mas eles eram muito ágeis para ele causar qualquer dano. Eventualmente uma baioneta encontrou seu caminho através das lacunas na armadura de seu cavalo e reivindicou a vida da fera, fazendo-o cair no chão. Os soldados alemães detiveram instantaneamente o homem e todos os outros que o seguiram tolamente em direção ao seu destino. Depois de um tempo, todos os cavaleiros estavam seguros, assim como os dois monarcas que foram trazidos diante de Berengário, que os olhava com um sorriso cruel em seu belo rosto. Balsamo Corsini, já faz algum tempo desde a última vez que nos encontramos. Sinceramente, fiquei surpreso quando ouvi relatos de que seu exército estava disposto a me encontrar em campo. Afinal, da última vez que nos encontramos, você sobreviveu a vários meses de bombardeio. Você finalmente encontrou suas bolas ou simplesmente desistiu da vida e decidiu ter uma morte corajosa? Balsamo apenas cuspiu no chão e ignorou a pergunta de Berengário, o que levou o Kaiser a chutá-lo na virilha. O homem instantaneamente tossiu o conteúdo de seu estômago e se ajoelhou no chão com a dor do poderoso golpe. Enquanto isso,
Berengário desviou o olhar para o Duque de Borgonha. Ele usava um sorriso igualmente sinistro enquanto olhava nos olhos cheios de ódio do homem. Duque Marcel de Borgonha, devo dizer que já faz muito tempo, não é? Nosso encontro, quero dizer. Eu tenho que perguntar, de um homem para outro, como foi? Você sabe o seu tempo com aquele twink francês? Marcel sabia que não devia cuspir no chão na frente de Berengário. Afinal, ele acabara de testemunhar o preço a pagar por tal desrespeito. Em vez disso, ele apenas olhou para o Kaiser com um olhar curioso antes de fazer a pergunta em sua mente. Por que você se importa? Berengário suspirou ao ouvir isso antes de tirar um maço de cigarros. Ele acendeu o aparelho antes de dar uma longa tragada. Depois de vomitar a fumaça no ar, ele deu de ombros antes de responder à pergunta do homem. Só estou curioso, só isso. O menino tentou me seduzir, e talvez em outra vida onde eu seja mais aberta, e ele fosse menos vagabundo, talvez eu o tivesse tomado como um dos meus amantes. Se você não quiser responder à pergunta, não precisa, mas imaginei que gostaria de confessar seus pecados antes que eu estoure seus miolos. Marcel não respondeu à pergunta, mas olhou para o cigarro na mão de Berengário. Ele sabia exatamente o que era, pois a Alemanha vendia tabaco de várias formas em toda a Europa. A colheita misteriosa que apareceu do nada era um mercado enorme. Quando Berengar viu Marcel olhando para o cigarro, tirou um do maço e o colocou na boca do homem antes de acender para ele. Depois de dar uma tragada pesada, o Duque de Borgonha suspirou pesadamente antes de expressar seus últimos pensamentos. Vá se foder. Berengar apenas sorriu ao ouvir isso antes de sacar sua pistola e acertar um tiro no crânio do homem. O Duque Marcel de Borgonha morreu como prisioneiro depois de se recusar a responder à pergunta do Kaiser sobre seu amante gay. Essa seria uma anedota que os historiadores se lembrariam nos próximos anos. Depois de executar o Duque de Borgonha, Berengário foi até o rei de Nápoles e apontou sua pistola para a testa do homem. Ele olhou para o homem com uma expressão vaidosa no rosto antes de pedir ao homem suas últimas palavras. Últimas palavras? Bálsamo Corsini respirou fundo para acalmar seu coração antes de olhar Berengário nos olhos e murmurar o pensamento que lhe veio à mente. Foda-se. Berengar apenas zombou quando ouviu isso e repreendeu o homem brevemente antes de explodir seus miolos por todo o chão. Real original. Com isso dito, o Duque de Borgonha e o rei de Nápoles estavam mortos. Seus exércitos foram espalhados aos ventos. A Itália havia sido unificada sob a bandeira do rei da Lombardia, e Berengário passaria as próximas semanas reunindo suas forças para marchar sobre a Hungria. Quanto ao Ducado da Borgonha, o jovem sobrinho do duque subiria ao trono pelo restante da guerra. Depois, Berengário escolheria um fantoche adequado para governar a região. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.